Estamos de volta para falar sobre um assunto que a gente não ouve muito falar. Essa é a verdade. Principalmente dentro do nosso estado do Piauí, o clima é extremamente quente, então tem pessoas que acabam colocando de lado. Eu, como vim do sul do Brasil, com 15 anos de idade, posso dizer para vocês que naquela época eu já trabalhava numa loja que vendia horrores de meias, obviamente orientadas pelos especialistas, mas tinha também aquelas suaves compressões, né? Tem a média compressão, enfim. E tudo isso acontecia e se ouvia falar mais também, porque o clima também ajudava bastante. Além das pessoas terem a necessidade, obviamente, quando é através de um profissional, se ouvia falar mais. Talvez por nós morarmos num estado também muito quente, pouco se fala de meias, mas elas estão aí. Né? E hoje nós vamos falar com a nossa querida Natália Leite, que já se encontra aqui, não veio só, ela veio com um príncipezinho já de 4 meses, não é isso, minha linda? Mesmo, ela que é médica cirurgiã vascular e veio hoje bater um papo com a gente para falar sobre esse assunto. Quais os benefícios do uso de meias com compressão, né? E é claro que tudo que a gente quer primeiro é entender um pouco mais. Né? A nossa doutora vai falar um pouco mais sobre as meias e a gente entender como elas podem ser usadas, quem deve usar, quem não pode, como é que funciona. Sim, a princípio, Vanusa, bom dia, Bom né? dia, meu amor. As meias de compressão, elas estão aí para nos auxiliar, né, nos sintomas de cansaço, fadiga nas pernas, naqueles pacientes que têm varizes e que têm muitos sintomas, ela vem para auxiliar no controle dessa doença. Nem todos os pacientes estão com indicação de uso de meia, né? E por isso é tão importante a consulta médica, porque durante o exame físico, o médico vascular, ele vai determinar a compressão adequada da meia e os pacientes que podem e não podem fazer uso dela. Pronto, e aí a gente já começa logo perguntando quais são os efeitos colaterais, né, do uso das meias, quem pode e quem não pode. Nós temos as gestantes, nós temos outras pessoas com outros problemas de saúde, e aí a gente precisa entender quem pode e quem não pode. Ela veio para nos auxiliar e para nos ajudar, mas ela tem, assim, algum efeito que venha trazer danos para a vida de alguém? Tem sim. Dentro da saúde vascular, né, existem várias doenças. E uma delas é a deficiência arterial, ou seja, esse sangue que sai do coração, ele tem uma dificuldade muito grande de chegar até as pernas. Então, às vezes, o paciente ele tem sintoma de dor para caminhar, cansaço nas pernas, aquela sensação de formigamento, de dor, e ele acha que a meia de compressão vai resolver aquele problema. E ao contrário, quando eu associo uma meia de compressão de uma compressão inadequada, né? Porque esses pacientes eles até podem usar, mas com uma compressão graduada, menor, tá? Eu coloco uma compressão alta ou média, esse sangue ele vai ter uma dificuldade ainda maior de chegar até o pé e os sintomas podem se intensificar. Pronto, então o primeiro passo que a nossa profissional está dizendo é o seguinte: antes de você ter o interesse de usar uma meia de compressão, o primeiro passo é buscar um profissional. Sim. Né? Esse profissional pode ser tanto o cirurgião vascular como também angiologista? Sim. São especialidades complementares, né? Então, os dois médicos podem cuidar dessa parte. Pronto. E aí, assim, essa meia, ela só vai ser passada dependendo da situação de cada pessoa, depois de exames feitos ou não? De forma clínica também já dá para passar as meias? Não, de forma clínica já conseguimos passar as meias. Ai, que bom. Só conversando com o paciente, examinando o paciente, já é suficiente para indicar o tipo de meia de compressão. Pronto, a doutora falou de uma situação, né? Qual seria uma outra situação que a pessoa não poderia usar a meia? As outras situações, elas são relativas. A gestante pode? A gestante pode e deve usar meia de compressão, porque as meias de compressão, elas auxiliam no retorno da circulação para o coração. Então, isso faz com que o sangue circule de uma forma mais fluida, mais rápida e evita trombose. Muito bom saber disso. Vamos falar a respeito dos tipos de meias de compressão, né? Sim. E cada uma, de uma certa forma, vai ajudar e vai trazer benefícios. Por exemplo, A gente hoje quer fazer várias perguntas
para quem faz corridas, a gente quer falar a respeito das pessoas quando elas vão dormir. São vários tipos de meias de compressão, né? Sim, são diversos tipos de meia. Cada problema do paciente, a gente vai ter uma compressão de meia adequada. Vamos lá, a gente tem uma imagem que está sendo passada agora na telinha. Eu queria que mostrasse para o público que está em casa e que a doutora pudesse falar que situação é essa e que tipo de meia é essa. Sim. Uma meia comum, aí me parece, Isso, ou não? é uma meia de compressão, né? Sim. A gente vê os dedinhos do paciente que tá estão do lado de fora, né? Isso também influencia, doutora? Influencia, são tipos de meia. Por exemplo, tem pacientes, homens, que trabalham e querem usar meia elástica para ter um conforto durante o trabalho, melhorar os sintomas no final do dia, Sim. diminuir cãibras. Esses homens têm hoje meias lindíssimas, que parecem meias de realmente sociais. Interessante. Ponteira fechada, que ele coloca a meia de compressão, usa com sapato fino, sem nenhum problema. Doutora, por que essa meia não tem a ponta? Então, a ponteira, ela é opcional, porque alguns pacientes, por exemplo, pacientes mais idosos ou pacientes que gostam de andar de sandália, o nosso clima que é muito quente, acaba que para aquele paciente que usa diariamente realmente a meia, num calor, predispõe à formação de micoses interdigitais, ungueais. Para não ficar com aquela muito tempo com aquela meia no pé. Com a meia não é uma meia fechada. comum. Isso né? mesmo. Vamos falar de pessoas que fazem alguns tipos de cirurgias. É interessante que use a meia após a cirurgia, por exemplo, a gestante que teve o bebezinho, é interessante que ela vá usar algum tipo de meia em seguida ou não? Sim, a meia ela é fundamental no pós-cirúrgico para prevenção de trombose. Tá? Então, os pacientes, a gente tem vários tipos de prevenção. Sim. E uma das prevenções mais simples que tem é o uso de meia de compressão e deambulação precoce, ou seja, o paciente andar no pós-operatório. Tá? Ah, que interessante. E para várias situações de cirurgias? Isso. Em geral, essa é a profilaxia que a gente usa primária, né? Aquela profilaxia mais básica. Aí, dependendo do risco do paciente, a gente vai associar as medicações, é claro. Aquelas pessoas que foram fazer cirurgia bariátrica, né? É recomendado para elas? Sim. Todos. É um protocolo já dos cirurgiões bariátricos, né? A cirurgia bariátrica, o paciente geralmente ele já sai de sala com meia de compressão. Durante a cirurgia é usada compressão pneumática, né? Que é aquela máquina que fica o tempo inteiro comprimindo a panturrilha para evitar a trombose. E no pós-operatório, o paciente já sai com uma meia de compressão para prevenção. Muito interessante. Eu queria que você falasse também a respeito das meias para dormir. É ou não é recomendado? Durante o sono, né? Quando a gente deita, a própria gravidade já faz o efeito da meia. Então, não é necessário com que o paciente deite com a meia. É um desconforto, né? A gente quer dormir o mais relaxado possível, né? Então, a meia de compressão nessa hora ela não é necessária, porque a própria gravidade está fazendo com que ocorra uma drenagem suficiente das pernas para o coração. Pronto, a gente fala das meias relacionadas a horas de uso, né? Você coloca uma meia e a gente queria entender melhor quantas horas a pessoa deve ficar com aquela meia no corpo. Então, quando a gente começa uma terapia compressiva, não é fácil o paciente se adaptar, Vanusa. Eu acredito, porque logo elas apertam bastante. Apertam, né? O paciente está acostumado com uma meia mais soltinha, né? E ela realmente tem uma graduação bem importante de compressão. Então, geralmente... O nome já está dizendo tudo, né? Isso. A gente pede para o paciente usando algumas horas até ele se acostumar. Mas o ideal é que geralmente o paciente acorde, calce as meias, use durante todo o dia, retire no final do dia de trabalho. Esse é o certo a se fazer. É o correto. Isso. E assim, pessoas que têm microvarizes, no caso, ou varizes maiores, é ideal também usar? Vai diminuir se elas passam mais tempo em pé? Então, isso é muito polêmico ainda, é um tema que os estudos ainda não são positivos no intuito de dizer assim, não vai aparecer varizes se você usar meia, tá? Mas as dores? As dores sim. Então assim, hoje o que a gente sabe em estudos comprovados é que melhora sintomas, diminui risco de trombose e cicatriza feridas. Agora, no desenvolver das varizes, falar que a meia vai prevenir com que apareçam os vasinhos, isso a gente não pode afirmar. Pronto. Me fala das meias, no caso, essa meia de compressão, para quem corre. Porque
Porque a gente tem várias pessoas e eu já vi algumas pessoas usando. Sim. O que acontece? As meias de compressão, né? Quanto mais inelástico for o tecido e preparado para a atividade física, melhor vai ser o desempenho de bomba de panturrilha, tá? Então, não que todos os atletas precisem usar meia, certo? Mas tem vários atletas que durante a atividade física têm cãibras, têm cansaço, têm sensação de inchaço das pernas. Esses pacientes vão se beneficiar com o uso de meias. Muito bom. Aí eu queria que você me falasse os tipos de meias. No caso, tem suave compressão, tem média compressão. Cada uma delas serve para que tipo de situação? Então, a suave compressão, né, que seria aquela 18-21, que ela vai ficar em torno de 20 milímetros de mercúrio, ela serve para descanso, para pacientes que não têm varizes e vão fazer uma viagem, aquele paciente que apareceu aquele inchaço agora do BR-Obro, que é muito comum em consultório aparecer os pacientes com inchaço no pé, ela resolve. E pode ser usada sem indicação médica? Não, não pode. Todas elas têm que ter indicação médica. Todos precisam de indicação médica. Por isso que é importante a gente falar, porque a venda delas, às vezes, acontece. Mas é interessante a gente orientar as pessoas. E o mais importante, assim, não é só a compra da meia e usar a meia, mas é ser orientado como usar de forma adequada. Verdade. Porque a maioria dos pacientes aparecem no consultório e não se adequaram à meia por não saber usar da forma adequada a meia. Certo. E aí, no caso, tem a suave compressão, tem a média compressão? Tem a média compressão, que são para aqueles pacientes que têm varizes, né? A gente usa a média compressão. Pacientes que já têm úlcera ou pacientes que têm linfedema ou lipedema, que a gente já conversou aqui também. A gente já indica uma graduação maior, em torno de 30 a 40 milímetros de mercúrio. E encerra com essa... Isso. Aí vamos ter os dispositivos inelásticos, que é outra forma de compressão, né? Que geralmente a gente usa para ferida, usa para síndrome pós-trombótica, que é depois que o paciente tem a trombose, às vezes fica com aquela perna muito inchada. Então, as terapias inelásticas são bastante eficientes. Doutora, quando as pessoas fazem essas cirurgias, digamos, a retirada de veias maiores e até a própria retirada, as aplicações das microvarizes, nesse caso, é orientado também? Sim, é recomendado o uso de meia nesses pacientes para evitar trombose pós-procedimento. Então, e também melhora muito os sintomas, porque às vezes o paciente faz a cirurgia de varizes, faz as aplicações, fica com aquele cansaço, com aquela fadiga 2, 3 dias depois. Então, a meia ela vem para auxiliar e evitar o aparecimento dos sintomas. Existe algum tipo de doença crônica que venha, de uma certa forma, dizer não é interessante usar? Por exemplo, os diabéticos. Então, o diabético... Geralmente o diabético está associado à doença arterial, né, que é uma contraindicação relativa ao uso de meia, e à neuropatia. Então tem que ponderar muito se vale a pena usar a meia, porque às vezes melhora o sintoma do inchaço, do cansaço e piora os sintomas da neuropatia diabética. Verdade, tem isso também. Pessoas que sofrem com alta pressão. Não teria problema nenhum né? usar. Isso. Pronto. Eu acho assim que o que a gente quer de uma certa forma é que as pessoas busquem um profissional primeiro, se oriente, faça uma avaliação clínica, porque muitas vezes você nem vai precisar usar aquela meia. Às vezes o que você precisa realmente é tratar algo que não esteja bem em você. Sim, sim. Né? É uma automedicação. Claro, é uma automedicação, verdade. Isso mesmo. Então a gente chama a atenção das pessoas que malham, das pessoas que fazem alguns tipos de exercícios, profissionais que estejam aí sofrendo com algum tipo de dor, pessoas que trabalham muito tempo em pé, né, que acabam de uma certa forma sentindo dores. E teve uma perguntinha também que ficou para eu fazer para você a respeito de quem teve chikungunya. Sim, o chikungunya, né, ele causa uma neuropatia periférica e essa neuropatia ela acaba desregulando os vasos, certo? E causa uma inflamação das veias. Então, muitos pacientes se beneficiam muito com o uso de meia, principalmente aqueles que ficaram com inchaço recorrente das pernas, tá? Então, é muito comum a gente passar no pós-chikungunya o uso de meia de compressão por alguns meses. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua presença, que Deus abençoe sua vida, Amém. Do seu bebezinho. A gente aguarda aqui mais vezes, tá bom? Obrigada. E quero te desejar também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, porque eu acredito que a gente talvez não venha lhe trazer de novo nesse ano, mas se for necessário, a gente te busca. Combinado, tá bom? Vanusa. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram. Isso, é doutora Natália Vieira, vascular. É isso aí. Tá certo, meu amor. Obrigada. Gente, depois dessas dicas maravilhosas da nossa doutora, nada melhor do que você seguir à risca. Procure um profissional.